A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, estamos aqui mais uma vez com a nossa continuação da formação do Catecismo da Igreja Católica. E graças a Deus, essas formações têm tocado muitos corações. Eu tenho certeza que tem formado novos homens e novas mulheres. Exatamente para isso, essa é a intenção. Formação é para dar uma nova forma, para termos uma forma a qual Deus quer, a qual nós possamos conhecê-lo cada vez mais, e quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. Não tem como dizer que nós amamos a Deus sem conhecê-lo. É preciso buscar conhecer cada vez mais o Senhor, e quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós amamos o Senhor. E nisso a nossa fé vai se tornando inabalável, a qual nada consegue nos derrubar. É isso que Deus quer. Deus quer que nós alimentemos a nossa fé, para que Ele faça crescê-la. Amém? Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que esta formação aconteça conforme a vontade de Deus, que ela possa produzir muitos frutos, conforme o desejo do Senhor. E assim nós vamos rezar. Mãe Santa, Mãe amada e Mãe querida, nesta noite, Mãe, nós clamamos a Tua santa e poderosa intercessão. Pedimos que a Senhora interceda para que esta formação possa gerar muitos frutos no coração de cada irmão e de cada irmã. Mãe, roga por nós. Espírito Santo, venha nos preparar, prepare o nosso coração para toda esta formação, para que de fato possamos ser homens novos e as mulheres novas, possamos realmente ser formados de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá então, gente. Nesta formação nós vamos começar aqui no parágrafo 355. Nós estamos lembrando, estudando a oração do credo, pedacinho por pedacinho, parte por parte, e nós estamos chegando agora no pedaço onde vai falar sobre o homem. Quando fala do homem, fala do ser humano, homem e mulher. Amém? Então vamos lá, o parágrafo é o 355. Vai dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, Ele o criou. Nós somos imagem do nosso Criador. Você tome posse disso. Homem e mulher os criou. O homem é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Olha só, quantas coisas já nesse parágrafo, em um parágrafo só, quantas coisas já Deus nos quer falar aqui. Primeiramente, nós fomos criados imagem de Deus. Você e eu, nós somos imagem do nosso Criador. A outra coisa, Deus nos criou homem e mulher. Deus nos criou para sermos instituídos em sua amizade. Nós somos criados para sermos amigos do Senhor. Isso, meu irmão, é uma graça que Deus nos concede. E na nossa natureza já se une o mundo espiritual e o mundo material. Por quê? Porque o nosso corpo, matéria, e a nossa alma é espiritual. Então por isso que o ser humano une esses dois mundos, o material e o espiritual, porque a alma é espiritual e o corpo é matéria. Amém, gente? Fique tranquilo, nós vamos adentrar, nós vamos trazer essa formação para a nossa realidade, para a nossa vida. De todas as criaturas visíveis, lembra? Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Deus criou o mundo dos homens e Deus criou os céus, que é a terra. Deus criou os céus e a terra. Quer dizer,
o mundo espiritual e o mundo material. De todas as criaturas visíveis que Deus criou, somente o ser humano pode se relacionar de uma tal maneira com Deus que nenhuma outra criatura pode. Por quê? Porque só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Só o homem é chamado pelo conhecimento e pelo amor à vida de Deus. Irmãos, só o homem, só o ser humano é capaz de conhecer e amar a Deus. De todas as criaturas que Deus criou, somente nós podemos conhecer e amar o nosso Criador. É um privilégio, é um amor de Deus que não se explica. E nós vamos ver muito mais ainda nesta formação de hoje. Por ser imagem de Deus, o indivíduo é uma pessoa. Ele não é apenas algo, mas ele é alguém. Alguém capaz de se relacionar com o outro. Alguém capaz de se conhecer. Alguém capaz de se doar. Nós temos essa capacidade porque Deus nos deu. Deus nos deu essa graça de nos relacionarmos, de termos comunhão uns com os outros. Nós somos chamados a ter comunhão uns com os outros e somos chamados, meu irmão, por excelência, a termos uma aliança com Deus. Todos nós, todo ser humano é chamado a fazer uma aliança com Deus, porque Deus nos ama e Deus nos quer com Ele. Nós fomos, gente, tudo que Deus criou foi para o homem, mas antes disso, o homem é chamado a dar uma resposta. Ele que tem a graça de entrar em comunhão com as pessoas, com o próprio Deus, de fazer uma aliança com Deus, o homem é chamado a dar uma resposta ao seu Criador. A resposta se ele quer caminhar com o Senhor ou se ele não quer. E essa resposta é individual. Ninguém pode responder por mim. Ninguém, meu irmão, a resposta é individual. Como a gente diz na nossa comunidade, o chamado é individual. Entende? A resposta que Deus espera de mim, quem pode dar sou eu. A resposta que Deus quer de você, é você que tem que dar. Não tem como, meu irmão, eu esperar eu responder pelo outro, ou o outro responder por mim. A decisão de seguir a Deus é minha. A decisão de seguir a Deus é sua. Eu me decido, eu tenho condição de me decidir se eu quero ou se eu não quero. Você também tem condição de decidir. A decisão, meu irmão, é individual. Não esqueça disso. Nós podemos sim pregar, evangelizar, levar a pessoa a ter um encontro, a ser impactada por Deus, mas quem vai dar a resposta para Deus é a pessoa. Assim como um dia, quando eu fui impactado, porque alguém pregou na Santa Missa, o padre foi um instrumento de Deus na minha vida. Ali eu fui impactado por Deus pela primeira vez de uma maneira extraordinária, mas a resposta naquele impacto de dizer para Deus, a partir de hoje, eu quero te seguir, a resposta cabia a mim. Essa resposta eu precisei dar. E quando eu dei a resposta foi para não voltar mais atrás. É uma resposta convicta. Deus espera, meu irmão, a sua resposta nesta formação. De dizer para Ele, eu quero te seguir até o fim da minha vida, sem olhar para trás, sem vacilar. Eu quero olhar para Ti e continuar caminhando, porque hoje eu me decido. Amém? Deus criou tudo para o homem. Isso é uma verdade que a igreja nos transmite, através aqui do catecismo da Igreja Católica. Tudo que Deus criou, irmão, irmã, foi pensando no ser humano. E aí você começa a entender, olha o tamanho da importância que o homem tem para Deus, que você tem para Deus. Toda a criação foi feita pensando em você, pensando em mim.
E como dizer então que Deus não existe, que Deus se esqueceu de mim, sendo que tudo que Deus criou foi pensando em você? Porque Deus te ama, e nós somos criados por Deus. Você grave isso na sua alma agora, no seu coração. Quando eu digo alma, quando eu digo coração, é no mais íntimo do nosso ser. Nós vamos ver isso na formação de hoje. Deus nos criou para nós o servirmos e para nós o amarmos. Nós somos criados por Deus para sermos servos dele e para nós o amarmos. Você entende? Nós somos criados por isso. Deus nos criou para sermos os seus servos, os seus amigos. E Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Deus nos criou, nós fomos criados para servir a Deus, o nosso Senhor e Criador, e para amá-lo. E quando nós não fazemos aquilo que nós somos criados para fazer, nós somos infelizes. Nós só somos felizes de verdade. O homem, a mulher, só é feliz de verdade quando ele serve a Deus. Não tem como ser feliz se não for servindo a Deus e amando e adorando o Senhor. Nós podemos passar momentos felizes, mas a felicidade do céu, a felicidade plena, só vem quando nós realizamos aquilo que Deus nos criou para realizarmos. Nós fomos criados por Ele para nós o amarmos e o servirmos. E quanto mais nós o amarmos, quanto mais nós o servirmos, mais felizes nós seremos. Amém? Seja servo de Deus e serás feliz de verdade. Vamos lá, Deus nos ama tanto, Deus ama tanto de toda a criação, Deus ama tanto o ser humano, que Deus não poupou nem o seu próprio Filho por amor a nós. Nós somos, irmão, comparado com toda a criação, nós somos, podemos dizer assim, o mais precioso aos olhos de Deus. É por isso que no profeta Isaías vai dizer isso: tu és precioso aos meus olhos. Tu vale muito para Deus, irmão. Você vale muito para Deus, irmão. Se você tivesse noção disso, você não sofreria tanto assim. Vamos lá, vamos continuar. Tem muita coisa aqui. O gênero humano forma uma unidade. Pois Deus de um só, fez toda a raça humana. Mesmo com tanta variedade de pessoas, mesmo com tantos povos diferentes, mesmo com tantas culturas diferentes, todos nós somos irmãos. Você entende? Mesmo uma pessoa morando do outro lado desse planeta, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, mesmo com tanta variedade de culturas, de povos, de línguas, nós somos irmãos. Guarde isso, meu irmão. Nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E se nós entendêssemos isso, irmão, o mundo seria totalmente diferente. Porque um irmão, quando eu entendo que o outro é meu irmão, ele não é meu rival, ele não é meu adversário, mas ele é o meu irmão. Então eu me alegro quando ele conquista algo, eu choro quando ele chora, eu vibro quando ele conquista algo, porque a vitória dele também é a minha vitória. Nós somos irmãos. O mundo de hoje prega uma competição entre as pessoas. Um tem que ser melhor que o outro, um precisa superar o outro, mas Deus não quer assim. Deus quer que nós nos amemos. Deus quer, irmão, que nós sejamos realmente de fato irmãos, porque Deus nos criou dessa maneira. Você entende, meu irmão? O mundo prega para nós que tem que competir, que tem que ser melhor, que tem que estar acima do outro, que tem que fazer isso. E aí, irmão, quando a pessoa vai colocando isso dentro do coração dela, essa rivalidade, esse espírito de competição,
como eu posso dizer assim, essa procura, irmão, por ter cada vez mais esse mundo que prega esse materialismo, esse consumismo, melhor dizendo, essa ganância de querer ter, e quando nós entendemos isso, que de um só Deus criou todas as raças, Deus criou todos os povos, Deus criou todos os homens, culturas diferentes, países diferentes, meu irmão, línguas diferentes, raças diferentes, mas não importa, nós somos irmãos, e se a humanidade entendesse isso, irmão, não haveria gente passando fome, não haveria gente passando necessidade, porque nós tiraríamos os olhos de nós para ajudar o outro que é o meu irmão, para ajudar a outra que é a minha irmã. O que acontece, irmão, é que nós vivemos num mundo onde se fala do egoísmo, onde se fala de competição, onde um quer ser melhor que o outro, e não importa o que o outro está vivendo, e nisso nós queremos ter, e aquela ganância de querer ter cada vez mais, e nós esquecemos do irmão. Hoje a igreja está falando para a gente nesse parágrafo 361, todos nós somos irmãos, e um irmão não esquece o outro, um irmão ajuda o outro, não precisa ser irmão de sangue, porque diante de Deus todos nós somos irmãos. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, e em Gênesis 2 vai falar isso de uma maneira simbólica, ao dizer que da terra, da argila, Deus modelou o homem da argila do solo, e insuflou em suas narinas um hálito de vida. Deus nos modelou da argila do solo. É uma maneira simbólica de dizer, o próprio catecismo que fala isso, para dizer que Deus nos fez com carinho, com todo carinho, cuidado e amor, que Deus nos modelou você, te deu a cor dos olhos que você tem, a cor dos cabelos que você tem. Deus modelou você, Deus fez você. Tem muitas pessoas que não se aceitam, não aceitam o seu tamanho, não aceitam a cor dos olhos, não aceitam o cabelo que tem, não aceita, irmão, nada. Pessoas que não se amam. Hoje, que através dessa formação, desse parágrafo 362, Deus possa curar você. Da argila do solo, Ele te modelou. Você é linda, é lindo diante de Deus, porque Ele te modelou do jeito que você é. Lembrando, na formação passada, nós somos a obra-prima da criação de Deus, a melhor parte, que foi feita com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado. Esse é o nosso Deus. Amém, gente? Quando diz que Ele insuflou, soprou sobre nós o hálito da vida, está dizendo que Ele nos deu uma alma, nos modelou, nos deu um corpo, e soprou sobre a nossa narina o hálito da vida, que é a nossa alma. Isso está de uma maneira simbólica em Gênesis 2:7. Portanto, o homem em sua totalidade, corpo e alma, é querido por Deus. Muitas vezes o termo alma, na Bíblia, designa para a pessoa toda, toda a pessoa por inteiro, né? Mas muitas vezes, quando a Bíblia fala da alma, ela está dizendo do mais íntimo do ser da pessoa, do mais valioso da pessoa. E aí, o catecismo vai dizer que dessa maneira nós entendemos que aquilo que mais particularmente o faz ser a imagem de Deus é a alma. A alma significa o princípio espiritual no homem, mas, lembrando, Deus nos ama na totalidade, corpo e alma.
Deus nos deu o ser humano, a união dessas duas naturezas, corpo e alma, forma o ser humano. O ser humano é a união, corpo e alma. Quando se separa, deixa de ser ser humano. Você está entendendo? Isso está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica. Deus nos quis, Deus nos desejou na sua totalidade. Deus nos desejou corpo e alma. E nós temos que cuidar dos dois. Hoje a humanidade não quer saber de cuidar da alma. E a maioria da humanidade esqueceu que nós temos uma alma. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, a alma é imortal. A alma não perece. Até mesmo no dia da nossa morte. O dia da nossa morte é o momento em que a alma se separa do corpo. Mas a alma não perece. E no dia da ressurreição, da vinda gloriosa de Cristo, aonde o corpo ressuscitará, o corpo glorioso, novamente a alma se unirá ao corpo. Você entende, irmão? A alma é imortal. E aí lembrando que o mais íntimo, quando se diz na Bíblia, né? Aquilo de mais íntimo está se referindo à alma. Aquilo de mais valoroso está na alma. Não esquecemos disso. Isso quer dizer o quê? Não vai acabar aqui. As coisas não vão acabar aqui. Muitos pregam hoje em dia, o mundo prega, melhor dizendo, vamos aproveitar porque a vida é passageira. O que tem pornografia, o que tem adultério, o que tem o sexo depravado, a droga, a mentira, a vingança. Ei, esse mundo aqui mesmo, uma hora a gente vai passar. Ei, meu irmão, a vida continua, ela não vai parar no dia da nossa morte. Isso se Jesus não voltar antes, né? Mas até mesmo na hora da morte, o que vai acontecer é que a alma separa do corpo e volta para o seu Criador. E ali vem, como dizem Hebreus, o julgamento particular imediatamente. Não vou entrar nesse assunto porque não é o tema da formação. Mas meu querido e minha querida, não esqueçamos disso. Nós temos um corpo, mas nós temos também uma alma. Nós não fomos feitos só de corpo, não, gente. Nós somos feitos de corpo e de alma. Corpo, matéria, alma, espírito. Amém? E também, falei aí de cuidar da alma, mas também nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós não podemos desprezar o nosso corpo. É na sua pessoa inteira que é destinada a tornar-se o templo do Espírito Santo. É a pessoa inteira, corpo e alma, que é destinada a se tornar templo do Espírito Santo. E por isso eu preciso cuidar do meu corpo também. Eu preciso cuidar da minha saúde também. Eu preciso tirar aquilo que está me fazendo mal. É a igreja quem diz, irmão. Eu tenho que tomar cuidado com o excesso, mas cuidar do corpo, tomando cuidado com a vaidade, eu preciso tomar cuidado sim do meu corpo. Eu não posso deixar a vaidade tomar conta de mim, ficar preso, escravo da vaidade, escravo daquilo, escravo do corpo, cultuar o corpo. Isso não, isso Deus não quer. Mas cuidar do corpo é vontade de Deus sim. Amém? A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. A união da alma e do corpo forma o ser humano, como eu já disse. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. A alma é imortal, como eu disse. Ela não perece quando da separação do corpo na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Vamos lá, Deus criou a alma. Assim como Deus criou o nosso corpo, Deus também criou a alma espiritual. E nos concedeu uma alma.
E aí está o ser humano, corpo e alma. Amém? Eu quero já parar essa formação por aqui, dizendo para você, que fique gravado na sua alma, no mais íntimo do seu ser, como foi explicado aqui, que você e eu, nós somos criados por Deus para servi-lo e amá-lo. E nós só seremos felizes na medida a qual nós o servimos, à medida no qual nós o amamos. Nós somos criados por Deus para isso. É para te adorar, é para te amar, foi que eu nasci. Não existe outra razão para termos sido criados por Deus. Não há outra razão. Deus nos criou para compartilharmos da sua amizade. Da sua amizade. Nós vamos falar isso na próxima formação. Adentrar um pouquinho mais profundo. Deus quer amigos porque nos ama. Entende? Porque nos ama. Nós vamos entender aqui na próxima formação a criação do homem e mulher, como é necessário, um precisa do outro, um completa o outro. Nós vamos entender mais disso, mas que nesta formação fique gravado, Deus te modelou, lá no ventre da sua mãe, Deus modelou você, da argila do solo, Ele te modelava, quer dizer, Ele te fazia com todo carinho, Ele fez você do jeito que você é. Você, para Deus, é maravilhoso, é maravilhosa. Toma posse disso. Se algum dia alguém falou algo contrário para você, que te machucou, que te feriu, que hoje, através dessa formação, Deus cure você. Você foi modelado pelas mãos do Senhor. Pensa nisso. Nós somos modelados pela mão do nosso Criador, porque nos ama. Meu querido e minha querida, Deus te abençoe. Nós estivemos unidos, vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Um grande abraço, não perca a próxima formação, Deus quer falar muito mais com você.